coração nessa noite. Sou grato a Deus pela oportunidade, também pelo convite que, como já foi dito, meu amigo Marcelo me fez. Sou grato também pela vida do pastor Josenil. Talvez o senhor não saiba, mas seu testemunho impactou muito a minha vida. Que Deus continue lhe abençoando para que o senhor possa conduzir essa igreja no caminho correto. Irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, nos versículos 1 e 2. Amém? Os irmãos encontraram? Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Irmãos, o apóstolo João, ele não foi apenas um discípulo de Jesus, mas ele foi também pastor de igreja. E o apóstolo João, ele tinha uma preocupação genuína ao escrever essa epístola. A preocupação que havia no coração daquele pastor, do apóstolo João, era uma preocupação real com as ovelhas do rebanho do Senhor. Essa preocupação estava relacionada com a forma que o povo, as ovelhas, eram conduzidas, ou seja, eram ensinadas. Qual era o ensino que estava sendo dado para aquela congregação? E o apóstolo João tinha uma preocupação sincera ao saber o que realmente estava sendo pregado no meio do povo de Deus. E ele escreve essa epístola com essa verdadeira preocupação, porque aquela igreja a qual João escreve, estava sendo afrontada por muitos cristãos, ou melhor, muitos falsos cristãos que entraram no meio do povo de Deus para ensinar uma doutrina deturpada, uma doutrina que não era sã, uma doutrina que era diferente daquilo que os apóstolos receberam. Então, o apóstolo João, se preocupando com o povo de Deus naquele lugar, ele escreve essa epístola. E aí, ele vai nos ensinar qual é a sua preocupação. A preocupação do apóstolo João era que aqueles que já estavam salvos, eles perdessem a certeza da sua salvação. E nós vamos entender aqui que João vai nos falar de um conhecimento bíblico acerca da nossa salvação. Mas antes, nós devemos entender que João, assim como também o apóstolo Pedro, eles compartilhavam do mesmo entendimento de que a experiência não é suficiente
para sustentar o crente na sua vida espiritual. Nós que somos pentecostais, nós que acreditamos nos dons que o Espírito Santo concede à sua igreja, nós experimentamos, nós vivemos muitas experiências com o nosso Deus. Mas devemos entender que a experiência, ela não é suficiente para nos sustentar no dia a dia. Nós não podemos viver apenas da experiência. E como já foi falado aqui, na primeira epístola do apóstolo Pedro, ele escreve aquela epístola falando aos irmãos que estavam dispersos na Ásia Menor. Muitos desses irmãos estiveram na festa de Pentecostes, na qual o Espírito Santo desceu sobre a igreja e houve o batismo com o Espírito Santo naquele lugar. E muitos desses irmãos viram o movimento, a experiência do Pentecoste, a experiência do batismo. Mas Pedro se preocupa, porque a experiência não é suficiente para sustentar o cristão. Então Pedro escreve a sua primeira epístola preocupado. É tanto que, se nós formos olhar o conteúdo da primeira epístola de Pedro, é uma sessão doutrinária acerca dos fundamentos da fé cristã. Porque o crente, ele precisa estar alicerçado na palavra. O alimento sólido para a vida de um cristão é a palavra de Deus. Por mais que o Senhor nos conceda experiências, momentos na sua presença, somente a sua palavra nos sustentará dia após dia. Nós não vivemos apenas do sentir, mas vivemos também do conhecer. E conhecer a palavra de Deus e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecê-la cada dia mais, porque esse é o alimento que serve para as nossas almas. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 13, versículo 19, ele vai explicar a parábola do semeador. E ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, e não a compreendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Ou seja, Jesus estava dizendo: aquele que vem para a igreja, aquele que vem para o culto, que não entende o louvor, que não presta atenção na ministração da palavra, o maligno vem e arrebata tudo aquilo que foi semeado no seu coração. Então, irmãos, que estejamos aqui para prestar um culto sincero, com os nossos ouvidos atentos, ao ouvir os louvores, a palavra, as ministrações, porque se nós não entendermos aquilo que está sendo louvado, aquilo que está sendo pregado, Jesus disse: o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Então João, ele escreve essa epístola nos ensinando que é necessário nós termos um conhecimento bíblico acerca da nossa salvação. E a Bíblia, ela nos garante essa salvação. Já ouvi de muitas pessoas que somente Deus pode dizer se alguém é salvo ou não. É mentira. Capítulo 5 da primeira epístola, versículo 13. Olha o que João diz: estas orientações vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. João estava escrevendo dizendo: eu estou ensinando vocês a como garantirem
a vida eterna. Muitos estavam entrando na igreja para colocar dúvida na mente dos cristãos acerca da salvação. Mas o que Deus quer falar para nós nessa noite é que nós podemos ter certeza da nossa salvação. Talvez o inimigo esteja nesses últimos dias tentando confundir a sua mente. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para dizer: há uma certeza. Há uma certeza de que nós iremos morar no reino celestial. E o Senhor nos deu essa garantia através da mensagem que João entrega àquela igreja. Se recorde comigo daquilo que foi escrito pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando Paulo vai falar acerca da armadura de Deus na vida do cristão. E no versículo 17, Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está falando sobre o capacete, aquele que protege a mente. E é na mente que nós guardamos a certeza da nossa salvação. Então Paulo está dizendo: proteja a sua mente, porque é nela que você guarda a certeza da sua salvação. Você precisa guardar a sua mente. Lucas capítulo 1, versículo 77, quando a Bíblia vai falar sobre o propósito do profeta João Batista, a Bíblia vai dizer que o objetivo dele aqui nessa terra, versículo 77 do capítulo 1 de Lucas, era que ele desse ao povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Perceba que a ênfase recai inicialmente no conhecimento da salvação e não no sentimento da salvação. Você precisa conhecer, você precisa saber como ser salvo em Cristo Jesus. E a mensagem do apóstolo João a essa igreja é justamente essa. Se você ler toda a epístola, você vai perceber João dizendo: nós sabemos, nós conhecemos. Assim como o salmista, no Salmo 100, versículo 3, ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O salmista está dizendo: sabei. Ele não está dizendo senti. Ele está dizendo: sabei que foi Ele que nos deu a salvação. Sabei que foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Saiba disso, que a salvação vem do Senhor. O saudoso pastor Antônio Gilberto disse que assim como a criança que nasce é também aquele que é morto espiritualmente. Da mesma forma que uma criança, com as suas próprias forças, ela não pode nascer, é preciso que alguém externo faça todo o processo para que ela nasça. É necessário que alguém externo ressuscite aquele que está morto espiritualmente. Não se engane, pensando que com as suas forças você pode ressuscitar da morte espiritual. Apenas Cristo Jesus tem poder para nos levantar da morte e nos dar uma vida espiritual. E João, falando acerca disso, ele ainda vai nos ensinar em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 3. João, o próprio que escreveu essa epístola, ele retrata no capítulo 12, versículo 3 de Apocalipse, ele retrata um dragão com 7 cabeças. Ele estava ali fazendo analogia ao diabo, ao inimigo de nossas almas. E essas 7 cabeças que são ali representadas,
indica uma plenitude de astúcia, de engano e de maquinações. Isso denota para nós que o príncipe das trevas, ele sempre investirá contra a nossa mente, procurando colocar nela dúvidas acerca da nossa salvação. É por isso que nós precisamos ter um capacete que proteja a nossa mente. Por quê? Porque o diabo, assim como João teve a revelação do Apocalipse e nos ensina que ele tem uma plenitude de astúcia, de engano e de maquinações, ele vai investir contra a sua mente para colocar dúvidas nela. Mas João, será que ele vai mesmo? Vai. Mateus capítulo 4, ele fez isso com Jesus. Ele tentou colocar dúvida na mente de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 3. Jesus estava jejuando há 40 dias e a Bíblia vai dizer que ele sentiu fome. E nesse momento chega o diabo para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Se tu és o Filho de Deus. Colocou em dúvida a divindade de Jesus. Aí Jesus diz, versículo 4, está escrito. Como é que nós vamos blindar a nossa mente, João? Com a palavra de Deus. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No versículo 5, a Bíblia vai dizer que o diabo levou Jesus à santa cidade, colocou sobre um pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Colocou em dúvida novamente a divindade de Jesus. Mas perceba o que vem em seguida. Está na tela. Porque está escrito. Não foi Jesus, foi o diabo. O inimigo das nossas almas também conhece a Bíblia que você conhece. Não se engane. Não se engane. E ele vai usá-la contra nós. Está aqui o ponto da preocupação de João. Porque a igreja estava alicerçada sobre a palavra. Mas vieram alguns falsos mestres que também conheciam da mesma palavra, só que deturpando o ensino verdadeiro, deturpando a mensagem. É o mesmo Espírito. O que o diabo fez com Jesus, colocando em dúvida ali no deserto a divindade de Jesus e citando para o próprio Cristo as Escrituras, o diabo estava usando pessoas naquela congregação, dentro daquela igreja, para deturpar a mensagem, para modificar a verdade. E nós sabemos que a verdade, ela tem que ser perfeita. Não existe meia verdade. Não existe uma verdade pela metade. Isso não existe. Ou é verdade ou é mentira. É tanto que se nós formos para Gênesis, o que o diabo fez com Adão e Eva, ele omitiu a palavra de Deus. Também se torna uma inverdade. É uma falsificação da palavra. Então, a dúvida, nós aprendemos com Jesus, é confrontada com a palavra. E a palavra tem que estar na mente. Porque quando o diabo disse, olha, também está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos de Bíblia, de palavra, para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não seremos sustentados por experiências apenas. Precisamos da verdadeira
e genuína palavra de Deus. Agora, João, como é que nós vamos fazer, sendo homens, para interpretar corretamente aquilo que Deus nos deu? Porque se o diabo também sabe a palavra, como é que nós vamos fazer para saber o que é certo? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Se o irmão puder colocar na tela, agradeço, por favor. Paulo vai nos ensinar como interpretar da forma correta. Versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmãos, Deus ele não nos deu essa palavra sem nos capacitar a entendê-la. Foi por isso que ele colocou sobre nós um espírito que não é deste mundo. As pessoas do mundo podem até ler essa palavra, mas somente nós que temos o Espírito de Deus poderemos entendê-la verdadeiramente. Somente nós que fomos capacitados com o Espírito Santo entenderemos a verdadeira intenção da palavra. O diabo pode até usá-la contra nós, mas somente nós saberemos qual é a verdadeira intenção da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, o apóstolo João, ele vai nos mostrar que a palavra de vida se tornou evidente para ele. No capítulo 1 da epístola, versículo 1 e 2, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Então a vida se tornou evidente para João, e ele deu essas evidências para aqueles cristãos que estavam vivos em Cristo Jesus. Então o que nós entendemos aqui é: assim como Cristo, que estava com o Pai e o tornou evidente, nós devemos tornar o nosso Cristo evidente para o mundo. Ninguém hoje pode ver a Cristo, mas nós podemos torná-lo evidente para as pessoas. As pessoas poderão ver Cristo através da minha e da sua vida. Nós somos instrumentos aqui nessa terra para tornarmos Cristo evidente. E aí, o apóstolo João, ele vai nos ensinar acerca de 5 evidências pelas quais o crente poderá saber, com certeza, a sua salvação em Cristo. A primeira evidência é a evidência da verdade apostólica a respeito de Cristo. Muitos desses falsos mestres que estavam entrando na congregação estavam dizendo que Cristo era apenas um homem comum, era apenas mais um profeta e que ele não era o verdadeiro Messias. Mas aquele que tem a sua salvação garantida, João está dizendo, ele sabe que Jesus não foi um homem comum. Aquele que é salvo em Cristo Jesus sabe que ele não foi um simples profeta. Ele foi e ele é o Filho do Deus vivo. A segunda evidência, João diz no capítulo 2, a partir do versículo 3, que aquele que é salvo, ele tem uma fé obediente, que guarda os mandamentos de Cristo. Capítulo 2, versículo 3, João diz: e temos certeza de que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. É a segunda evidência.
A terceira é um viver santo. No capítulo 1, versículo 6, João diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. A quarta evidência, a evidência do amor a Deus e aos irmãos na fé, está no capítulo 2, a partir do versículo 9. João disse: aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sob trevas. Quinta evidência do testemunho do Espírito Santo no crente. Capítulo 2, versículo 20. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. O Espírito Santo, como já disse aqui, ele vai nos capacitar para entendermos quem é Cristo Jesus, para entendermos o que a sua palavra verdadeiramente quer nos dizer. Então, através dessas 5 evidências, João estava dizendo: o cristão que vive dessa forma, ele pode ter a certeza da sua salvação. Porque através de uma vida santa, amando a Deus, amando o seu irmão, tendo o Espírito Santo, crendo que Jesus é o verdadeiro Messias, o Filho de Deus que foi profetizado no Antigo Testamento, você terá certeza da sua salvação. E essas evidências, elas combateram diretamente os falsos mestres. Então, pelo Espírito, nós vamos conhecer toda a verdade. É através do Espírito que o Senhor, ele nos revela a sua verdade. E nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 8, o escritor vai dizer: ainda que era filho, ou seja, ainda que fosse o Filho de Deus, aprendeu a obediência por tudo aquilo que padeceu. Ele sofreu, mas isso não tira dele a sua divindade. Que palavra maravilhosa, Filipenses capítulo 2, nessa noite. Que haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumindo a forma de servo, aniquilou-se a si mesmo. Ele sofreu, ele padeceu aqui nessa terra, mas para cumprir a sua palavra e morrer pelos meus e os seus pecados, para nos garantir uma reconciliação perfeita com o Pai Celeste. Então, 1 João capítulo 3, para finalizarmos, versículo 1, João está dizendo: vede, olhem, que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. João apresenta aqui um amor que não é desse mundo. João, ele está aqui fazendo um paralelo. Ele diz: por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Assim como as pessoas não conheciam Cristo como Filho de Deus, nós também não seremos reconhecidos como filhos de Deus. Muitas pessoas desacreditam daquilo que nós pregamos, desacreditaram de Jesus, apesar de todos os seus milagres, os seus feitos, os seus prodígios. Que dirá de nós? Desacreditaram que Ele era o Filho do Deus vivo. Aí João continua dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Na nossa condição atual de filhos de Deus, a nossa condição atual agora não é a mesma condição no futuro.
Nós somos filhos de Deus agora, neste momento, e também o seremos no futuro. Mas João está dizendo, ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Somos filhos de Deus agora, mas João está dizendo, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, num corpo glorioso. Seremos filhos da mesma forma, mas seremos diferentes. Por quê? Porque como ele é, o veremos e seremos semelhantes a ele. Irmãos, o diabo quer colocar dúvida na nossa mente acerca da nossa salvação, porque nós estamos no mundo. Agora, ele pode colocar dúvida, mas lembremos que não pertencemos mais a este mundo. Estamos aqui por um pouco de tempo. Essa vida é passageira. Ele quer colocar dúvida nesse tempo, porque ele sabe que se a trombeta tocar, quando nós formos arrebatados, ele não poderá colocar mais dúvida em nosso coração, porque lá não haverá pecado, lá não haverá mais dúvida. Nós teremos a certeza. Aleluia. Aí João vai dizer no versículo 3: e todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Aquele que tem a esperança de que Jesus um dia voltará, precisa se purificar, porque nós queremos ser assim como ele é. Então precisamos de uma vida pura. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 11, ele vai nos dizer que um dia todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. E eu acho interessante que muitos dos falsos mestres que estavam entrando naquela igreja não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Senhor. Mas assim como foi lido nessa noite também em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e versículo 11, Paulo disse: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitos diziam: é um homem comum, é um simples profeta, mas no dia que ele vier na sua glória, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitos duvidam nesse momento, muitos duvidam nessa terra, mas naquele grande dia não haverá dúvidas, não haverá dúvidas, porque Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome, e todo joelho terá que se dobrar, porque ele é o Senhor. Fique de pé comigo nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que sentiu o desejo no seu coração de entregar a sua vida para Jesus? Se você sentiu no seu coração Deus falando com você, não perca essa oportunidade.
Deus quer te salvar. Deus quer te tirar da morte espiritual. Deus quer te tirar do lamaçal de pecado que há na sua vida. Se você sentiu o desejo no seu coração, entregue a sua vida a Jesus. Se não tem ninguém, eu peço que a igreja feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, para Te agradecer, Senhor. Para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado, Jesus. Eu Te louvo, Pai. Eu Te agradeço pela Tua bondade. Eu Te agradeço pela certeza da nossa salvação aqui nessa noite. Deus, blinda as nossas mentes. Coloca o capacete da salvação em nossas vidas. Que venhamos nos preparar na palavra, Senhor. Deus, nos capacita com o Teu Espírito Santo. Para que quando nós formos confrontados pelas ciladas do inimigo, não venhamos nos desviar do caminho. Jesus, eu Te peço nessa noite, aqueles que estavam com a sua mente enfraquecida, Jesus, aqueles que estavam querendo desistir da caminhada, aqueles que não tinham mais força, Jesus, mas chegaram aqui somente pela Tua graça. Deus, estende a Tua mão nesse momento. Nos toma pela Tua mão, Senhor. A Tua mão forte. A mão que tirou o Teu povo do Egito. Tira, Senhor, aquele que está indo pelo caminho errado. E coloca, Senhor, no caminho certo. Derrama a Tua graça, Senhor, e o Teu Espírito sobre a vida da Tua igreja. Que o Senhor nos conceda outras oportunidades, Pai, para Te adorar e bendizer.